Vamos abrir comigo no Salmo 116. Você tem? Essa foi a introdução. Muito bem, Barbosinha. Olha aqui, gente. Barbosinha. Milagre do Senhor. Amém? Achamos o Salmo 116. Amém. Deixa o Salmo 116 marcado com o seu dedo aí. Ou põe uma florzinha, ou põe uma melzinha aí. Vai abrir em 2 Crônicas, capítulo 32. Marca 2 Crônicas 32. Sabe onde está 2 Crônicas 32? Depois de 2 Reis. Opa, depois de 1 Crônicas, que está depois de 2 Reis. Peraí, 2 Crônicas 32. Obrigada. Põe um papelzinho para marcar aí, por favor. Capítulo 32. Crônicas 32. Marcou? Marquei. Já, marquei. Agora você vai abrir Isaías 38. Deixa marcadinho aí Isaías 38. Isaías 38. 38. Fechou? Pode ser só o capítulo. Daqui a pouco a gente vai ver. 38, Isaías. 38. Pronto? Pronto. Isaías 38, né? 38, Isaías Isaías. 38. Beleza. Agora nós podemos orar antes de nós lermos e pedir assim: Deus, com a tua palavra, fala no meu coração. Que o teu Espírito Santo fale no meu coração. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que aplica a palavra com poder sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar, Senhor, em nome de Jesus, entregamos a Ti. Deus querido, a Tua palavra, pedimos o Teu Espírito Santo para falar o nosso coração. E declaramos, ó Deus, total dependência do Teu Espírito para falar, para ouvir e para, Deus, receber essa aplicação do Teu Espírito em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Primeiro nós vamos ler Isaías capítulo 38, o versículo 5 e o versículo 6. Só para nortear a gente, tá bom? 38, 5 e 6. Alguém gostaria de ler? Bem alto o vosso forte. Manda aqui, vai, pode ler. Vai e diga a Ezequias assim, diz o Senhor: o Deus de Davi, seu pai, ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderei esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar ele que cumprirá o que foi prometido. Amém. Amém. Aqui a gente já situou aqui em Isaías 38. Rei Ezequias estava doente, ficou adoeceu, não foi? Aí chorou, orou ao Senhor, pediu a Deus misericórdia, Deus, e Deus ouviu a oração dele e acrescentou a ele mais 15 anos. Amém? Amém. Já sabemos disso. Agora nós vamos para 2 Crônicas. 2 Crônicas 32. Achamos? O 32. Aí a partir do versículo 20, quero ler o versículo aqui. Versículo 22, gente. Assim livrou o Senhor Ezequiel ao orador de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Assíria, e da mão de todos os lados aos judeus. Deu paz. Muito bem. Assim Deus livrou Ezequias e todos
da Síria e das mãos de todos os inimigos, e deu o quê? De todos os lados. Muito bem, agora o Salmo 116. Agora nós vamos para o Salmo 116, porque esses dois textos que eu queria mencionar aqui com os irmãos. Eu estou suando. Eu queria abrir a janela, mas não abri em consideração, os irmãos. Amém. Eu abri só assim. Aí assim, eu queria pensar com vocês, bem rápido, para a gente orar mais um pouquinho, porque o Salmo 116, irmãos, ele é atribuído ao rei Ezequias. O rei Ezequias é o autor. Alguns estudiosos dizem que esse salmo é exatamente o testemunho do rei Ezequias. Quando o rei Ezequias passou pelas duas tribulações, o levantamento, né, dos assírios contra Jerusalém e a enfermidade de morte que ele teve. E o Salmo 116 é exatamente um testemunho. Por isso, eu pedi para você contar um testemunho. A Bíblia, a palavra de Deus, ela traz para nós testemunhos. Testemunhos de livramento, testemunhos de cura, testemunhos que Deus agiu, testemunhos. Nós estamos estudando aqui de manhã o de Josafá. Lembra? De manhã, que do rei Josafá, a luta, a briga dos inimigos, eles brigaram entre si e morreu todo mundo. E o povo de Deus só ficou assistindo a vitória chegar. Deus tem agido nas nossas vidas. Deus age na vida do homem que crê. Deus age na nossa vida se nós clamarmos, se nós crermos. Pode demorar o tempo que for, porque Deus é o controlador do tempo. Deus é o Senhor do tempo. A Bíblia fala para nós que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então às vezes nós oramos um dia, mas para Deus o tempo não existe. Existe o tempo certo dele para operar nas nossas vidas. Livramento, libertação, resposta. Deus tem o tempo certo. E aí, eu lendo alguma coisa, esses dias estava falando sobre o segredo da felicidade. O segredo da felicidade, qual que é? Confiar no Senhor. Está em Cristo Jesus. Porque o segredo da felicidade é confiar no Senhor. É confiar em Deus, é confiar no Senhor Jesus. Porque se eu confio, gente, eu descanso. Se eu confio, eu não fico atribulado com minhas unhas. Se eu coloco no Senhor a minha confiança, eu posso viver livremente. Eu posso entregar nas mãos do Senhor toda a minha vida. A minha vida é do Mestre. Não foi assim que nós cantamos? Se a minha vida é do Mestre, o Mestre já está falando. O Mestre é ele que dita as regras, ele que orienta, ele que é o que tem a sabedoria. O dia de amanhã, ele só é escuro para mim e para você, mas para o Deus que nós servimos, não. Por isso eu posso dar a Deus a glória, por isso eu posso agradecer antes mesmo da bênção vir. Amém? Amém. Salmo 116, então. Nós vamos ler aí alguns versículos do Salmo 116. O primeiro: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Olha que começa o testemunho dele: laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Já pensou? Chegar para você uma carta, um e-mail, um WhatsApp, um telegrama. Existe telegrama ainda? Existe, né? Existe, né? Um telefonema da fundação. Já pensou chegar para você a notícia de que você vai morrer? Laços da morte me cercaram e a angústia tomou conta de nós. É muito diferente, porque às vezes muitos de nós
verdade? Mas eu não posso perder as esperanças. Quando Ezequias aqui orou e falou com Deus e chorou com Deus, rasgou o coração perante Deus, colocou diante dele a angústia que estava na sua alma, angústia de morte. Deus, eu não quero morrer, tem misericórdia da minha vida. Hoje nós vivemos num tempo da graça de Deus. Deus hoje pode nos dar livramento. Ele sempre pôde, né? Não é assim que diz Hebreus? É o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Ele pode fazer hoje, pode quebrar cadeias, pode nos livrar da morte. Ele pode fazer como fez a Lázaro. Depois de 4 dias, que já está em decomposição, Lázaro sai para fora. Ele pode fazer na nossa vida, como ele fez na vida do rei Ezequias. Aí nós precisamos, a primeira coisa, pensar, mesmo que as circunstâncias sejam medonhas, Ele está com você. Mesmo que as circunstâncias você esteja encurralado, mesmo, sabe quando você está encurralado, que de todos os lados, e é por isso que nós, no outro texto que a gente leu, Deus deu paz para Ezequias e os moradores de Jerusalém, paz de todos os lados, porque quando eu estou encurralado de todos os lados, né? Costumo dizer na recuperação que a única vantagem da gente estar no fundo do poço é que eu só posso olhar para cima de onde vem a minha salvação, que vem de Deus, porque você está completamente cercado. E às vezes eu estou na lama e ando uns 5 metros para baixo da lama. Mas antes mesmo de ele contar a situação dele, no versículo 2, ele fala assim: porque Deus, ele se inclinou para mim. Deus está inclinado para mim e para você. Amém. Mesmo nas situações medonhas que você passa, mesmo nas situações de vexame, mesmo nas situações de vergonha, mesmo em situações que você pensa que não tem saída, Deus tem uma saída. Amém. E aí, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, Ele está pronto para nos abençoar. Tanto a Síria quanto a enfermidade que ele estava passando, ele caiu nessa tribulação e nessa tristeza. Porque quando os nossos inimigos são muito mais numerosos do que nós pensamos o quê? Eu já era. Hoje, quando a gente fala de inimigos, gente, eu não estou falando de carne e sangue. Guarda isso na sua cabeça. E são mais numerosos ainda. Mais numerosos ainda. Porque nossa luta não é contra carne e não é contra sangue. Tem uma implicância com você ali, tem um irmão intrigado com você ali, tem alguém pisando no seu calo. Isso é fichinha para você perdoar e tirar de letra. Mas os inimigos das regiões celestes, esses são muitos, e são esses que nós temos que lutar contra ele. Nós temos que estar preparados para lutar. Fora a nossa tribulação e a nossa tristeza que bate na nossa porta. Então nós precisamos de lutar além dos nossos inimigos contra nós mesmos. Como que eu faço para vencer eu mesmo? Com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Ele passou pela tristeza, sim. Mas uma demonstração grande que Ezequias teve aqui. Ele, gente, na hora que ele teve a notícia, ele virou para o lado. Quer dizer, um momento de angústia que nós todos temos. Mas ele falou com quem? Com Deus. Com Deus. Ele foi para o Senhor. Nós precisamos de saber que o nosso primeiro e último recurso é Deus. Entre o primeiro recurso e o último, Deus pode colocar alguns aqui na minha vida? Pode, mas Deus que vai colocar. Nós não podemos deixar para ser o último recurso, é Deus. Como que eu digo isso? Se eu estiver buscando a Deus todo o tempo, se eu buscar a Deus em todas as situações, e foi isso que Ezequias fez. Na hora da tribulação, na hora da tristeza, ele foi no Senhor. Olha o versículo 4, que tremendo. Um clamor do fundo do poço. O versículo 4. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor,
nós nos remexemos na situação, nós fazemos algumas coisas que, ao invés de ser o nosso clamor sincero para o Senhor, nós remexemos que a gente consegue afundar mais um pouquinho, ou então trazer outro para junto da gente. O que nós temos feito para a gente sair da grande tribulação, da grande tristeza? As circunstâncias são angustiantes. A única direção a se olhar, gente, é para cima. Eu só posso olhar para cima. O outro salmista diz o quê? Leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós devemos parar de buscar em situações, em circunstâncias. Esses dias eu ri porque o irmão lá da chácara ligou e falou assim, me mandou uma mensagem falando assim: o gás está quase acabando. Não, a mistura só dá até amanhã, depois é com a missionária. E Deus, né? Gilson falou assim: não, primeiro é Deus. Nós estamos numa situação difícil. Olha, Deus. Esses dias eu estava lembrando lá, vocês que conviveram com a tia Tereza, quantas vezes passamos esse sufoco de não ter recurso, de não ter alimento, e Deus mandar é uma Kombi cheia de mantimento. Deus mandar para nós o que a gente precisa, a comida. Então, Deus sempre Ele vai responder. Nós precisamos de nos remexer do jeito certo, não para afundarmos mais, mas dobrando o joelho e recebendo a vitória de Deus. Andamos para frente aí mais um pouquinho. Nessas horas nós precisamos de olhar para Deus. E no versículo seguinte, gente, do 5 ao 7, nós conhecemos o caráter e a intervenção de Deus. Porque Deus, quando a gente fala do caráter de Deus, Deus é santo, Deus é reto, Deus é misericordioso, Deus é amor, Deus é justiça. Nós podemos falar muitas coisas que Deus é, e com toda essa bondade de Deus, Ele quer interferir na nossa vida, não é verdade? E a intervenção, esses dias alguém perguntou assim, acho que foi no culto da manhã: mas por que muita gente sofre se Deus é bom, se Deus é amor, não é assim? Existem, hoje tem barbearias de todos os gostos, de todos os preços. Vocês já viram barbearia para todo lado? Então não é para existir ninguém com barba, não é verdade? Mas não é assim. Só vai na barbearia quem quer. É ou não é verdade? Eu quero seguir meu estilo de barbinha, né, seu doutor Raí? Não é assim, eu quero deixar a barba crescida. Outros que querem deixar a barba. Existem várias barbearias, mas nem todo mundo vai na barbearia. Sim ou não? Sim. Então, mesma coisa com Deus. Mesma coisa nós podemos aplicar aqui com Deus. Deus está lá pronto para fazer barba, cabelo, bigode. Ainda colocar aquela toalhinha quente, fazer a limpeza de pele. Deus está pronto para isso. Mas eu quero, eu vou, eu clamo, eu busco. Porque a palavra de Deus me garante: bater, abrir-se-vos-á. Buscar. O que mais? Pedir e dar-se-vos-á. Deus está pronto para nos abençoar. Aí o versículo 5 ao 7, é isso? 5 ao 7 diz assim: compassivo e justo é o Senhor. Olha as qualidades do Senhor. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é o quê? Misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta a alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Deus tem cuidado de você. Olha até onde você chegou. Você chegou já até os 57 anos. E Deus cuidou de você, Deus livrou de você. Deus livrou você. Olha quantos livramentos que Deus nos deu. Livramentos de morte, livramentos de cura que Deus nos deu, livramento no
trânsito, livramento de enfermidade. Quantas pessoas foram perdidas para o Covid? Não é verdade? Nós podemos hoje dar glória a Deus, porque compassivo e justo é o Senhor para comigo e com você. Amém. Nós podemos contar isso. Nós podemos contar isso. Às vezes nós queremos contar só um livramento que Deus deu, não é isso? Mas um outro livramento que Deus deu. Levantei de manhã, fiz todas as minhas tarefas, fui, voltei, entrei, saí, almocei, lanchei, fiz tudo que precisava. Estou aqui. Isso não é livramento de Deus? É livramento de Deus. Se Deus permitiu que eu e você vivêssemos mais um dia, é livramento de Deus. É a misericórdia de Deus renovada sobre mim e sobre você nessa manhã. Deus, e Ele ainda, é muito interessante aqui, porque o escritor fala assim: volta minha alma para o teu sossego. Ele mesmo fala com ele: para de ficar aflito, sabe? Eu imagino que ele chegou na frente e disse para ele: sossega a sua vida. Fale lá na frente do espelho. Fale com você mesmo. O salmista, o outro salmista também fala isso. Porque está abatido a minha alma. Espere em Deus, porque ainda eu louvarei. Eu e você precisamos de conversar conosco. Você precisa conversar consigo mesmo. Você precisa de falar para você: calma. Sabe aquelas situações que às vezes a pessoa está histérica, né? Assim? Que você tem que ir lá dar um sacode, às vezes dá. Acorda, para, sossega. Às vezes eu mesmo preciso fazer isso comigo. Não tem jeito de eu vir aqui dar um sacode, na verdade? Então vai na frente do espelho, fala diante da palavra de Deus: sossega minha alma, volta ao teu sossego, porque Deus está cuidando de você. Deus cuidou de você até aqui. Amém. Você vai deixar coisas pequenas tirarem a sua paz. Às vezes, vez por outra, eu ouço alguém falando assim: fulano me fez perder a bênção. Meu pai, que bênção rasa é essa, nossa? Mas fulano me fazem perder a bênção. Fulano pisou no meu carro e perdi a bênção. A bênção estava aqui, ó, não tinha nenhuma raiz. Estava em cima da terra. Não pegou nem um pouquinho de terra aqui, não criou nem um pouquinho de raiz. Porque se eu perco a bênção com tribulaçãozinha de nada, gente, nós precisamos de criar força, de criar coragem, de criar uma posição, de orar ao Senhor com vigor, com confiança. Precisamos de orar ao Senhor com sinceridade. Nós precisamos de criar uma força. Isso eu e você. Ao invés de nós ficar qualquer coisinha, nós estamos molenga chorando. Deus não nos criou para isso. Se não me engano, se não me falha a memória, não, tem um termo mais bonito para falar. Salvo engano, acho que foi Saul que falou com seu exército: portai-vos varonilmente. Em outras palavras, seja homem. Eu estou falando homem, gente, não é homem físico não, tá bom? Sempre as pessoas comparam isso. Mas seja homem, seja firme, seja decidido, crie postura. Nós precisamos disso na nossa vida. Nós não precisamos. Eu já falei aqui algumas vezes. Às vezes alguém pergunta da sua fé: você é crente? Eu sou crente. Eu sou crente. Sou lá da igreja primeiro. Você é crente mesmo? Eu sou. Você é crente mesmo? Aqueles crentes que carregam a Bíblia, de orar? Sou. Vai a mulher, já não tem certeza. Menino, você é crente, você foi até batizar. Eu falei: eles quiseram me batizar lá na igreja. Eles. Viram como mudou? Primeiro eu sou crente. Aí você vai afinando, eu não posso ser assim. Quando eu entrei na faculdade, esses dias a gente estava falando sobre faculdade aqui também. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma professora cristã. Certa vez ela falando só para os cristãos, ela falou assim: você precisa de saber quem que te chamou, quem que te salvou. Porque se você não tiver convicção de que foi Deus que te chamou, a faculdade, podemos dizer assim, que muitas pessoas têm medo da faculdade, por isso a faculdade não vai contaminar você. Você vai tirar o que é bom, mas não vai perder sua fé. Mas não, muitas vezes nós somos igual crente chuchu. O que é crente chuchu? Faz chuchu com o carro,
chuchu vai ficar com gosto de carne. Faz chuchu com jiló. Na minha terra faz muito. O chuchu vai ficar com gosto de quê? De jiló. Chuchu não tem gosto, ele pega o gosto de todo mundo. Mas põe um pimentão ali na comida. A comida muda de gosto, só fica com gosto de pimentão. Pimentão é forte, é uma verdade. Predomina. Eu e você, somos crente chuchu ou crente pimentão? Pimentão. Em nome de Jesus. Isso até o fim eu sou pimentão. Aí andei para frente. Andei porque eu fugi aqui do texto, não é verdade? O versículo 8, irmãos. Experimentando um poderoso livramento. Deus quer que eu e você temos esse poderoso livramento de Deus. Que esse livramento de todos os dias que Deus vem me dando, na hora do sufoco, na hora que os laços da morte estiverem aqui no meu pescoço, eu já sei a quem eu sirvo, eu sei a quem eu recorro. Sabe quando você está numa situação difícil, você não sabe quem procurar? Mas se eu souber, se eu tiver experiência, uma situação boa, eu preciso de um bolo gostoso, um bolo de aniversário, eu já sei quem eu vou procurar, porque eu tenho experiência. Nós temos experiência, que já conhecemos o bolo da Celinha, sim ou não? Não é verdade? É verdade. Pela minha convivência com a Célia, pelo tempo que eu andei, eu sei que posso pedir para ela qualquer tipo de bolo que ela vai fazer. Aplica isso na nossa vida. Por isso que Ezequias virou para o lado e orou ao Senhor. Pelo tempo que ele sabia que Deus era poderoso, por isso que ele recorreu a Deus. Ele tinha experiência, ele sabia para quem que ele estava pedindo. Ele sabia que para quem ele pedia, podia fazer. Amém? Amém. Às vezes a gente fica pedindo, meu Deus, quem que eu vou pedir? Não conheço ninguém. Quem que vai me ajudar nesse momento? Da sua experiência, você sabe quem pode te ajudar. E aí no versículo 8 diz assim, gente: pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Que versículo mais tremendo para a gente pensar aqui agora. Esse livramento poderoso, Deus livrou. Deus nos livrou. Deus livrou Ezequias aqui. A alma da morte no sentido emocional. As angústias que estavam na alma dele. Deus tem preocupação com o nosso emocional. Deus tem preocupação. Meu emocional precisa estar equilibrado. Hoje fala-se muito, a gente ouve da psicóloga, a gente ouve por aí, a gente ouve na internet, a gente ouve nos livros e por aí vai, na inteligência emocional. Nós cristãos tínhamos que ser PhD em inteligência emocional. Sabe por quê? Nós não deveríamos, como diz o próprio Bíblia, o justo não se abala de má notícias. Nós deveríamos ter essa pessoa, ser essa pessoa que tenha esse controle. Eu estou lendo um livro de inteligência emocional e ele traz para nós Davi, ele traz alguns personagens bíblicos que demonstraram equilíbrio emocional, porque confiava no Senhor. Quando a minha confiança está posta nele, pode estar tudo escuro. Minha confiança precisa estar em Deus. E aí, espiritualmente, Deus também quer nos livrar. Deus nos livrou no espiritual, Deus nos livrou no emocional, Deus livrou os seus olhos das lágrimas no emocional. Deus livrou da tristeza, Deus tirou a tristeza do coração dele. O próprio livro de Isaías traz para nós que Deus troca cinzas por óleo de alegria. Porque quando as pessoas estavam tristes, elas jogavam cinza na cabeça. Então você pensa que ficou tudo cinza mesmo, não é isso? Rasgava a roupa. Tudo feio. Mas o óleo de alegria, o óleo torna a sua pele viçosa, radiante. Isso que Deus quer fazer comigo e com você. Amém. E Deus também livrou Ezequias na área moral. Livrou os meus pés de pecado. Olha, e da queda dos meus pés. Quando nós pecamos, nossa,
você restituição. Deus tem para você restauração espiritual, emocional e moral. Amém. Deus quer que nós estejamos assim, nessa posição. No versículo ainda que nós vamos ler aqui, diante de tudo isso, diante de toda essa situação, Deus nos segura pela mão para nós não perecermos. Quando ele começa dizendo assim, laços da morte me cercaram, ele, como já sabia que Deus era poderoso para livrar, ele fez com Deus um compromisso. Acompanha comigo aí no versículo 9. Andarei na presença do Senhor e na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Ele quis dizer o seguinte: enquanto eu estiver vivo, eu vou estar na tua presença. Amém. Às vezes nós fazemos compromissos com Deus, não cumprimos. Eu e você precisamos de cumprir os nossos compromissos para com Deus. Olha no versículo 1. No versículo 1 é mais ou menos a mesma, é o compromisso que ele já antecipa. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. No versículo 2 a mesma coisa, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Pela experiência que ele teve, ele pode sim recorrer a Deus todo o tempo. A experiência que você teve, você pode recorrer a Deus todo o tempo. Amém. Porque se você lembrar, talvez você não falou, não compartilhou conosco, mas se você lembrar, puxar na sua memória, muitas bênçãos Deus já te deu. Deus já te deu livramentos em várias áreas. Deus já te restaurou a saúde. Deus já te deu cura. Deus já efetuou milagres na sua vida. Então, se comprometa com Deus. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Enquanto eu estiver na terra dos viventes, eu vou buscar o Senhor e eu vou clamar ao Senhor. Amém. É o testemunho de Ezequias e poderia ser o meu e o seu. Amém? Nós precisamos então de colocar isso em prática. Nós devemos buscar a Deus. O Deus que nos socorre na aflição deve ser também o deleite do nosso coração. Nós devemos nos alegrar, nos deleitar na presença do Senhor. Porque quando ele fala assim, eu amo o Senhor, ele está declarando, ele está se derretendo para o Senhor. Ele está se declarando amor para o Senhor. Eu também preciso de me deleitar, de me derramar perante o Senhor. Amém? Amém. Podemos fechar os olhos? Senão eu vou ficar falando, e nem chegou no final, né, dos versículos.